Querido amigo e querida amiga, eu lhe convido para um estudo da Palavra de Deus. Havia um filósofo alemão muito famoso no mundo, um filósofo que falava muito sobre a moralidade, chamado Friedrich Nietzsche. Uma vez ele disse: não existe fatos eternos, assim como também não existe a verdade absoluta. Essa frase é muito profunda. Ele queria dizer o seguinte: não há como nós afirmarmos que uma coisa é a verdade, porque não existe uma verdade absoluta. Uma coisa pode ser verdade para ti e pode não ser verdade para mim. É isso que ele afirmava. Mas uma questão interessante também que eu colocaria ao filósofo seria: será que não existe a verdade? Não existe uma verdade absoluta? Bom, hoje nós vamos estudar sobre como nós podemos conhecer a verdade. Onde é que está a verdade absoluta? Só para contrariar o filósofo, gostaria de começar em dizer o seguinte: que existe sim uma verdade absoluta. E hoje nós vamos perceber que esta verdade absoluta está no próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E Ele revela esta verdade absoluta através de um manual chamado a Bíblia. Vamos um pouco ouvir sobre o que a Bíblia fala sobre a verdade. Já que ouvimos o que o filósofo falava, agora vamos ver o que a Bíblia diz. Quando nós vamos abrir nas Sagradas Escrituras, no livro de João 8,32, encontramos as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. Esta verdade que se fala aqui, a palavra de Deus, é aquela verdade absoluta que nós precisamos conhecer, e esta verdade absoluta vai nos libertar. Bom, e onde é que nós podemos conhecer essa verdade? A Bíblia ainda responde. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Diferentemente do que falou o filósofo, nós encontramos que a verdade, afinal, é a palavra de Deus. Na minha frente aqui estou com a Bíblia Sagrada aberta. Esta é que é a verdade absoluta, pela qual nós, ao conhecermos essa verdade, segundo João 8,32, nós vamos ser santificados por ela. João 17:17. Bom, a palavra de Deus contém 66 livros, que estão divididos no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, enquanto o Novo Testamento tem 27 livros. Todos esses livros aqui foram escritos por mais de 40 autores inspirados por Deus. Talvez seria a sua questão: inspirados? Como assim? No livro de 2 de Pedro 1:21, a palavra de Deus disse: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Espírito Santo. Então, esses homens que viviam em diferentes épocas da história, todos eles falavam e foram inspirados pelo Espírito Santo, o próprio Deus. E eles escreveram as palavras que vinham da parte de Deus. Já que Deus é a verdade, automaticamente o que está sendo revelado nas Escrituras Sagradas é esta verdade. Então, a verdade está na Bíblia. Querido amigo, querida amiga, estás em busca da verdade? Leia a palavra de Deus. Abre a sua palavra. Abre a palavra da Bíblia. Você vai encontrar a verdade absoluta que se encontra dentro deste livro. Isaías 55, versículo 8. O próprio Deus, através de Isaías, diz o seguinte: porque meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Assim como os céus estão muito mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos estão muito mais altos do que vossos pensamentos. Bom, com isso o que nós podemos saber? Devemos confiar na palavra de Deus, porque os pensamentos de Deus estão tão elevados em relação àquilo que são os nossos pensamentos. E quando nós escutamos aquilo que Deus disse, vale a pena obedecer, porque Deus sabe muito melhor do que nós. Nós somos finitos, Deus é infinito. Nós somos temporais, Deus é eterno. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós somos miseráveis pecadores, Deus é santo perfeito. Então, temos toda a razão de confiar apenas naquilo que diz o Senhor. Bom, Isaías 34:16, a palavra diz: buscai no livro do Senhor e ledes. Nenhuma dessas coisas vos faltará, porque o próprio Espírito Santo as tem ajuntado as palavras que vêm da boca de Deus. Se nós queremos o conhecimento, está na Bíblia. Quem ajuntou esse conhecimento é o Espírito Santo. E as palavras que nós encontramos aqui vêm da boca de Deus. Bom, algumas pessoas vêm dizer o seguinte: mas a Bíblia é ultrapassada, é um livro de muito tempo. Será?
eu quero lhe decepcionar se você pensa assim. Quero te dizer o seguinte: a Bíblia é o livro mais atualizado do que Jornal de Amanhã. Toda a verdade se encontra nas Sagradas Escrituras. Se você quer conhecer a verdade, está aqui na Bíblia. A Bíblia nunca foi ultrapassada. Temas que foram abordados há tanto tempo são tão relevantes hoje como foi naquele momento. Por esta razão, o próprio Isaías, o profeta do Senhor, no capítulo 40, versículo 8, ele disse: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Outras versões vêm: permanece eternamente. A erva pode secar, a flor pode cair, porém a palavra subsiste eternamente. Então, você tem que confiar na palavra de Deus. Tem que estudar a palavra de Deus, porque esta palavra subsiste eternamente. Segundo de Timóteo 3, versículo 16 a 17, disse que toda a palavra de Deus foi inspirado por Deus, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Expressão toda a palavra, em latim, podíamos dizer toda a escritura. Quer dizer o quê? Todas as escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, foram inspiradas por Deus. Por que eu estou a dizer isso? Porque existem hoje em dia, alguns talvez podem ser cristãos, que dizem não. Antigo Testamento é ultrapassado. Nós só podemos ficar com o Novo Testamento. Já não precisamos mais do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento já não serve mais. É uma mentira. Deus disse toda a escritura. Toda a palavra de Deus é inspirado, desde Gênesis ao Apocalipse. Uma questão interessante. Sem o Antigo Testamento, como é que você iria saber da criação? Sem o Antigo Testamento, como é que irias conhecer dos 10 mandamentos? Como o Antigo Testamento não existisse, como é que você iria saber sobre a queda da humanidade? Bom, toda a palavra de Deus é inspirado, eterno, assim como Deus é eterno. Confia na palavra de Deus, abre as páginas, folha essa palavra do Senhor e lê, e você vai conhecer, porque os céus e a terra hão de passar, mas as palavras de Deus não passarão. Tanto é que Cristo aplica isso na primeira pessoa, dizendo: as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Então, Deus nos chama a confiar nesta palavra. O filósofo, sim, falou: não existe fatos eternos como verdade absoluta. Porém, Cristo nos disse: existe essa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, abre lá a tua palavra, abre lá a palavra de Deus, estude, e você vai encontrar as verdades eternas. Você vai encontrar aquilo que refrigera a alma. A palavra de Deus não é mais um livro. Tem muitos livros aqui no mundo que pessoas confiam. Mas a palavra de Deus não é mais um livro. Porque além de te informar, mas também te transforma. A palavra de Deus tem o poder de informar e transformar, diferente de outros livros. Você vai ter informações e vai ser transformado, porque esta palavra é divinamente inspirada. No fundo tem o cunho divino. É a mão de Deus. Deus usa a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que foram transformadas a vida através desta palavra. Então, Deus te chama você também a confiar nos ensinamentos e colocar na prática, pela fé que você tem em Deus, naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São ela de que de mim testifica. Falou Jesus Cristo. João 5, 39. Nós examinamos. A expressão examinar quer dizer estudar, aprofundar, ir muito mais além para compreender a palavra de Deus. Examinamos as Escrituras porque nós cuidamos ter nela a vida eterna. Uma coisa interessante é que a palavra de Deus nos traz a vida eterna, e ainda Cristo disse que esta palavra é cristocêntrica. São elas de que de mim testifica. Todo o ensinamento que se encontra nas Escrituras é para te levar você a Jesus Cristo, porque esse é o único caminho que você pode ser salvo. Mas quando nós continuamos também, a Bíblia diz: nada, na verdade o Senhor está a falar, acrescenteis a minha palavra, para que eu não te ache você de mentiroso, que eu te repreenda. O que quer dizer isso? Nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Bom, estamos numa época em que algumas igrejas ensinam coisas que não estejam na palavra de Deus. Tem muitas doutrinas falsas nesses últimos dias, tempo dos falsos profetas. Algumas religiões até acrescentam livros dentro da Bíblia. Algumas pessoas até chegam a adulterar alguns textos da palavra. Mas Deus disse: nada acrescenteis na minha palavra.
nós não podemos acrescentar nada. Devemos ficar apenas com aquilo que Deus disse. Só para te dizer uma coisa interessante, a Bíblia contém 66 livros. Essa é que é a Bíblia verdadeira, que foi escrito pelos profetas e os apóstolos de Jesus. E esta Bíblia terminou o cânon, ou seja, a sua escrita, mais ou menos no ano C, no primeiro século. Então, qualquer livro ou qualquer mudança que vê depois deste tempo, nós reconhecemos como apócrifo. A palavra apócrifo quer dizer da condição duvidosa, algo que não pode ser aceitado. Bom, existe uma Bíblia que tem mais ou menos 73 livros, né? Que tem acréscimo de 7 livros, que é usado na Igreja Papal, né? Na Igreja Católica. Esta Bíblia contém-se aqueles 66, mas os restantes 6 livros nós não reconhecemos que são livros inspirados, porque esses livros foram colocados no cânon bíblico depois, no primeiro século. E eu falei que os apóstolos terminaram de escrever no primeiro século, mas esses acrescentaram posteriormente a este tempo. E esses livros são conhecidos como deuterocanônico, quer dizer, da segunda versão. Porém, nós ficamos com aquilo que é proto-canônico, da primeira versão, o que Deus deu. Mas nós, quando vamos também aprofundar mais, vamos perceber que existe também uma Bíblia que os nossos irmãos testemunhas de Jeová têm, que se chama Tradução de Novo Mundo. Existem vários textos que ali foram adulterados, foram corrigidos, né? É uma Bíblia tendenciosa, que mexeram para tentar fazer com que a palavra falasse segundo as doutrinas favoritas que eles advogam, inclusive a questão da divindade de Cristo. Então, essa Bíblia também nós rejeitamos porque entrou uma mão posterior ao primeiro século. Porém, a Bíblia verdadeira é esta versão popular, protestante, que nós traduzimos do Antigo Testamento, que vem em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, grego comum do primeiro século. Esta Bíblia de 66 livros, pode ser qualquer versão, é a Bíblia verdadeira que o Senhor Deus quer informar você o que é a verdade. E nós fomos ditos para não acrescentar nada. Bom, talvez seja a sua questão. Como é que eu posso estudar a Bíblia? A Bíblia não se estuda de qualquer maneira. A Bíblia não se estuda superficialmente. Não é aquele assunto de pegar só um textinho aqui, ler, depois meditar nesse texto e ir embora. Cristo disse, examinais. É uma palavra profunda. Temos que ir mais além pela fé para conhecermos aquilo que o Senhor Deus disse. E isso tudo se encontra apenas nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos que ter tendência de aprender, comparar texto por texto, ler um contexto, ver o que Isaías falou sobre o assunto, e que tal, o que João falou, comparando de um lado para outro, viajando dentro da Bíblia, um estudo profundo. E a Bíblia é o seu auto-intérprete, se interpreta sozinho. Se aqui tem um assunto que eu não consigo compreender, quando eu vou para outra parte da Bíblia, vou encontrar o significado disso. E este método chama-se sola scriptura, somente a Bíblia. A Bíblia é seu próprio auto-intérprete. Como é que nós podemos fazer isso? Temos um conselho na própria Bíblia. Notar que eu estou a usar apenas a Bíblia para poder te explicar. Quer dizer, a Bíblia é autossuficiente para te informar, para te transformar. Isaías 28, versículo 10 diz: porque o mandamento sobre o mandamento, mandamento sobre o mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, vou buscar uma parte, mandamento sobre mandamento, comparando. Regra sobre regra, comparando um pouco aqui e um pouco ali. Então, ali eu formarei um todo e vou conseguir defender aquilo que é certo, de acordo com a palavra de Deus. Bom, o tempo que estamos a ver é de muitos profetas. Eu não sei como é que está a sua condição. Você é apenas seguidor de um ser humano, só porque o teu profeta, o líder religioso, falou e você só acredita? Qual tem sido a sua tendência de ir buscar no livro do Senhor para perceber? Mesmo lá, para aqueles que estudam na faculdade, por exemplo, você está a formar, és obrigado a ir às referências bibliográficas, procurar entender o que os autores, devidamente reconhecidas, falaram. Assim também é com a Bíblia. A tua fé deve basear na razão, e essa razão encontra-se nas provas que se encontram nas Escrituras. Porque hoje tem muitos falsos profetas. Tanto é que Isaías nos disse, em Isaías 8:20, se eles não falarem segundo a palavra de Deus, né, então não haverá luz neles. Ele usa a expressão a lei e o testemunho, uma forma de dizer a palavra de Deus. Então, você só apenas confia neles? Tem que ir comparar os seus ensinamentos com a Bíblia.
É aí onde você vai ficar na verdade, porque hoje tem muita mentira, as pessoas acabam entrando em grandes misérias por causa de não obedecer a palavra de Deus. Bom, por assim, eu já estou a terminar. Querido amigo, querida amiga, Deus te disse, olhe para a palavra, estude a Bíblia. E a Bíblia é um livro único que pode guiar você à vida eterna. Tanto é que o salmista, em Salmos 119 e 105 disse: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Deus quer fazer com que essa Bíblia aqui, este livro, seja lâmpada para os seus caminhos neste mundo tenebroso do pecado. Confie na palavra, estude, examine, porque nela encontrarias a verdade. Bom, os filósofos disseram: não há fatos eternos, nem verdade absoluta. Porém, Deus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, te convido para o próximo estudo. Siga o canal e compartilhe este conteúdo. Amém.